Recentemente, o Alexandre de Moraes voltou a falar sobre a regulação das redes sociais. Esse não é um assunto novo, a gente já ouve isso há muito tempo, isso está andando aí, né, a passos lentos, mas está andando. Nos últimos anos, o Alexandre de Moraes ele se tornou a face, o rosto que fala sobre a regulamentação social aqui no Brasil. Isso vem muito ali desde dos atos, né, de 8 de janeiro, depois teve aquele conflito entre o X, o antigo Twitter, que caiu por 40 dias aqui no Brasil. E não é só o Brasil que está discutindo sobre isso hoje. Na verdade, vários países ocidentais vêm com essa discussão. O grande problema é como controlar o problema das redes sociais sem controlar a liberdade de expressão das pessoas. O que muita gente não consegue perceber é que essa discussão ela vai muito além do X, do Instagram, do Twitter. Ela é uma disputa de poder. Hoje essas plataformas, elas influenciam bilhões de pessoas e ela tem sim poder de influência. A televisão sempre teve, só que a televisão ela não chegava a um número tão grande assim de pessoas, mesmo se a gente voltar a 20 anos no tempo. As informações eram muito centralizadas ali na grande mídia. Eu lembro de quando eu era mais jovem, eu só assistia Globo. Então tudo que aparecia ali no Fantástico, nos jornais, era a única verdade, era o único lado da história que a gente conseguia ver. Hoje nas redes sociais, normalmente o algoritmo ele é muito inteligente, né? A ideia do algoritmo não é te mandar pro lado A ou lado B, é te manter ali dentro do aplicativo. Então ele vai te mandar mais do que você assiste. Então com isso as pessoas conseguem encontrar suas bolhas, pessoas que pensam iguais. Isso as mantém ali, né, dentro do Twitter, do X, do YouTube. E com isso essas pessoas acabam tendo mais informações de assuntos que para elas são relevantes. Os argumentos das pessoas que defendem essa regulamentação das redes sociais são muito simples. Se os bancos têm regulamentação, se as televisões têm regulamentação, por que as big techs que atingem bilhões de pessoas não tem uma regulamentação? Outro ponto que eles batem muito forte é que sim, tem muita coisa para ser controlada aí dentro dessas empresas que acabam passando pelo algoritmo. Muita coisa para no algoritmo, mas muita coisa passa também. Eu, inclusive, tinha um canal que contava sobre histórias de crime, eu fui contar sobre o massacre de Columbine e um vídeo meu caiu porque tinha uma imagem borrada. O algoritmo entendeu que essa imagem era uma incitação à violência ou alguma coisa do tipo, e aí esse canal meu caiu na hora, nunca mais voltou, não teve contestação, nada. Então sim, muita coisa passa, mas muita coisa para também, né? O algoritmo não consegue ser perfeito. Talvez teria até que ser melhor, principalmente quando a gente fala de imagens de menor de idade, coisas que incitam o suicídio ou fascismo, ou enfim, né, coisas lá da Segunda Guerra que a gente não pode nem falar o nome aqui, inclusive que o YouTube odeia e derruba o vídeo. São derrubadas sim, né? Mas muita coisa passa. O grande problema é que quando a gente pensa em regulação das redes sociais, não é só isso que vai ser calado, regulamentado dentro das plataformas. Eu tendo a pensar que vai ser muito mais um lado político do que só essas coisas que acontecem aí dentro das plataformas hoje que realmente não deveriam acontecer. Se o Estado ganhar mais poder para decidir o que deve e o que não deve estar na internet circulando, isso surge aí uma dúvida legítima. Quem fiscaliza quem está fiscalizando? Será que vai existir uma linha entre limitar abusos e cercear a opinião das pessoas? Esse é o verdadeiro ponto da discussão e não tem uma resposta simples. Como é que a gente diminui a quantidade de crimes, a quantidade de coisas que passam pelo algoritmo hoje, sem cercear a liberdade de expressão de algumas pessoas? Porque se a gente pensa em um STF hoje, em um governo que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é um governo de esquerda, se ele tiver o controle dessa narrativa toda, é óbvio que o que for de direita, o que for oposição ao governo, vai ser entendido como um ataque à democracia. E, na verdade, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em liberdade de expressão. As pessoas não precisam pensar igual para viver dentro de uma democracia. A gente não está falando da China aqui, onde as pessoas são cerceadas do seu direito de expressão, onde as pessoas são cerceadas de ter opiniões divergentes ao governo, ou não deveria ser desse jeito. Então as pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem, e aí a gente vai lá e vota, a maioria ganha, e esse presidente é eleito, exerce esse cargo, né, por 4 anos. Mas me conta aqui nos comentários, você acha que a regulamentação das redes sociais, ela tinha que acontecer?
Ou você acha que ela não tinha que acontecer? Do meu ponto de vista, é um ponto muito delicado e é não só aqui no Brasil, é em todos os países. As pessoas estão aprendendo a lidar com essa era digital, onde uma plataforma tem o poder de impactar milhões de pessoas, né? A gente sempre fica nesse dual de o que é cercear a liberdade de expressão e até onde a gente pode combater crimes que acontecem na internet. É muito complicado. Só que se a gente for pensar o que a gente vive aqui no Brasil, a gente tem jornalistas hoje que, por falarem o que pensam, por serem da oposição do atual governo, eles estão isolados fora do Brasil, porque aqui eles estão caçados, estão pedindo isolamento político fora do Brasil. Agora você imagina se vier uma regulamentação das redes sociais. Muitas pessoas não conseguem entender que junto com essa regulamentação, muito mais do que impedir esses crimes que são disseminados realmente hoje na internet, principalmente que incitam pessoas que falam sobre crianças, enfim, esses crimes que realmente deveriam ser cerceados, o outro lado, um lado que vai vir muito forte, vai ser o lado B da política. Exemplo, hoje o governo é de esquerda, então se o controle tá com o governo tende a calar a direita. E se é o contrário, se é um governo de direita que tá aqui e eles querem regulamentar as redes sociais, eles tendem a calar o de esquerda. Então, essa decisão centralizada na mão de um governo com um ponto de vista só é muito complicado. Um outro ponto inquestionável é que, a não ser que a gente vire a China, por mais que essas plataformas sejam bloqueadas, cerceadas, regulamentadas aqui no Brasil, as pessoas tendem a ir para outras plataformas onde elas vão encontrar essa liberdade de expressão, liberdade de encontrar pessoas que pensam iguais a ela, encontrar a sua turma, encontrar informações que para elas são relevantes. Então vai ser muito difícil que essa regulamentação ela seja realmente efetiva. Ela pode vir, mas as pessoas vão migrar para outra plataforma, uma plataforma onde elas encontrem mais liberdade. As pessoas vão deixar de usar o X se ele for regulamentado, vão deixar de usar o Twitter se ele for regulamentado e vão para outra plataforma. Não esquece de deixar aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa, se você é a favor ou contra a regulamentação das redes sociais.